Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CIMcast. Este é o quarto episódio que nós estamos fazendo e é com muito prazer que nós temos hoje um convidado especial, um amigo, João Cavalcante. Seja muito bem-vindo ao nosso Obrigado, CIMcast. Júnior. Queria fazer uma introdução sua aqui, você me corrija se eu tiver errado. Tranquilo. Mas João Cavalcante, ele é um contador com a trajetória exemplar, uma vasta experiência, formado na Universidade de Fortaleza e pós-graduado em auditoria pela Universidade Federal do Ceará. João acumula mais de 30 anos de experiência no mercado de contabilidade e há mais de 27 anos está à frente da PIP Contabilidade e Consultoria Empresarial, onde atua como diretor comercial e de operações. É um Isso currículo aí. vasto. Experiências em planejamento tributário, planejamento patrimonial, sucessão familiar. João também é um educador na área de tributação, tendo ministrado diversos cursos e palestras. Bom, João, Isso aí. seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. E assim, estou ansioso para conversar com você. São assuntos muito relevantes para os empresários, né, que para a nossa audiência. E eu gostaria de ter a oportunidade aí de ouvi-lo um pouco mais. Assim, hoje nós somos clientes da PIP Contabilidade, mas acredito que essa oportunidade de estarmos aqui falando com você vai ser um momento muito enriquecedor. Agradeço aí pela oportunidade de tê-lo aqui e vamos tocar o podcast Vamos e sim. conversar um pouco. Bom, eu gosto de começar primeiro falando um pouco sobre a história, né? Como Muito que bem. você começou? São 27 anos à frente da PIP. Me fala um pouco como tudo começou, como foi essa trajetória. Ótimo. Júnior, primeiro eu fico feliz por ter recebido o convite, porque eu acho que é muito engrandecedor para a sua empresa, consequentemente para a minha empresa, esse bate-papo. Eu acho que a maior virtude vai ser para os seus clientes, né? Que vão receber um diálogo, onde nós vamos apresentar informações na área de gestão. Isso vai ser enriquecedor. Acredito que se todos os teus clientes pararem para dar uma ouvida nesse nosso material, talvez agregue alguma coisa no desempenho organizacional das suas empresas. Bom, a gente colocou aí mais de 30 anos de experiência, né, na contabilidade. Eu comecei com 17, eu tenho 51, onde eu dá 34 anos de experiência na nossa área contábil. Já vivenciou muitas situações relevantes, problemas de clientes que cresceram demasiadamente, clientes que tiveram o seu crescimento ali muito sutil, clientes que infelizmente já encerraram suas atividades, mas na nossa história, graças a Deus, a gente tem pouquíssimos clientes que encerraram suas atividades durante a nossa gestão contábil. Não porque nós fomos os percussores de mantê-los ali, mas talvez porque a gente alerta os clientes sobre as suas irregularidades, os seus resultados ruins, muitas vezes, e aí acontece eles acordarem e fazer mudança estrutural dentro da sua empresa. É, sobre a minha trajetória, com 34 anos e trabalho na contabilidade, né? A gente iniciou com 17 anos, como eu acabei de falar, e também sou na área contábil, a gente não quis trabalhar em outro segmento, a gente teve a oportunidade de ir para a área do direito, não quis, a gente teve a oportunidade para ir para a área de auditoria também, a gente não quis, né? Nosso foco, a gente sempre deu prioridade, contabilidade. Contabilidade, área fiscal, área setor pessoal, planejamento tributário, né? E também a área de consultoria, né? Isso Perfeito. facilita a comunicação entre as áreas e mais recente, quando eu digo mais recente, já fazem 10 anos, a nossa empresa de treinamento, que é a PIP Treinamentos, que leva cursos para a população, tanto de contabilidade como empresarial, que nasceu em cima dessa necessidade, né, na área contábil, fiscal, pessoal e gestão, é nossa empresa de treinamento. Então, comecei com 17, né, iniciei no escritório de contabilidade, na verdade, o único funcionário da empresa de contabilidade, eu era contínuo, eu era consultor, porque eu não entendia praticamente nada, mas eu recebia as perguntas, anotava, estudava e respondia aos clientes. Tinha uma pessoa para me apoiar, que era um sócio, eram dois sócios, e eu como funcionários. E no decorrer desse percurso, em 97, um sócio majoritário veio a falecer,
Nesse momento, éramos eu e mais umas 4 pessoas como funcionários. Naquele momento, tínhamos 6 ou 7 clientes, né? De lá para cá, eu me juntei com um sócio que estava lá e com o filho do sócio falecido e formamos um novo negócio. De lá para cá, a gente transformou a empresa numa empresa bem mais robusta, bem mais organizada. Hoje Em dois, são quantos funcionários? Hoje nós temos 296, né? Bem Mas grande. na verdade a gente passou de 300, porque a gente está com 296 funcionários cadastrados, né? Temos mais umas 10 vagas em aberto, em busca de novos talentos, em Legal. busca de novos funcionários. Então a gente vem fazendo mudança. Em 2001 saiu um dos sócios, né? Ficou apenas eu e o Paulo Marcelo, que de 2001 para cá a gente vem tocando o negócio sozinho. Então a gente tem aí Legal. muita história para contar, viu, Júnior? Certeza. A nossa história começou, se não me engano, em 2018. Foi quando a gente teve essa transição de uma Isso, contabilidade para outra, que é até um assunto que eu gostaria de abordar sim, aqui, que muitos pensam, e realmente é uma mudança um pouco mais traumática, demanda muito sim, da gente, né? São informações que você tem que ter toda uma validação, porque você está lidando com um físico, né? isso, Então é algo que demanda bastante. Mas na nossa visita lá no seu escritório, quando o senhor também foi lá apresentar a PIP, algo que me chamou a atenção e que, vou dizer assim, me conquistou foi quando vocês falaram, e é o slogan de vocês, assim, né, que vocês costumam falar, que é o lance de compartilhar responsabilidades. sim, sim, Então, muitos veem a contabilidade de uma forma errônea, né? Eu acho que realmente a sim. contabilidade ela tem que estar dentro da empresa, introduzida de forma onde as responsabilidades são É compartilhadas. isso mesmo. E aí eu Isso. queria que você falasse um pouco sobre isso, porque foi um ponto que me chamou a atenção quando a gente foi conversar. E realmente acho que muitos empresários não têm muito conhecimento contábil, Sim, acabam contando e confiando na empresa. E quando você tem um compromisso da empresa onde as responsabilidades são compartilhadas, isso traz uma segurança, né? claro, claro, é isso mesmo. De fato, compartilhar a responsabilidade entrou dentro do nosso planejamento estratégico desde 2009. Junto com compartilhar a responsabilidade, a gente criou o tema contribuir para a perpetuidade das organizações. Então, são temas que andam juntos. Então, quando a gente compartilha a responsabilidade com o cliente, a gente quer dizer para o cliente o seguinte, cara, eu estou aqui do teu lado, deixa a contabilidade comigo, certo? O que acontecer de problema aqui, que vier por conta do meu erro, da minha falha, eu que respondo, eu que respondo. Então, fica sossegado, cuida do teu negócio, cuida da tua gestão, deixa a contabilidade comigo. Então, esse é o ponto principal de compartilhar a responsabilidade, porque a gente quer que o cliente tenha a segurança de que o trabalho dele é gerir a empresa e a contabilidade deixa com nós, deixa que a gente resolve, deixa que a gente dá de conta do trabalho. Legal. E contribuir para a perpetuidade das organizações, que é complementando essa frase, esse tema, é te alertar, né? Te alertar sobre os erros que acontecem, te alertar sobre os resultados que a empresa vem auferindo, se positivo também alertar, mostrar que vale a pena, te contribuir de uma certa forma na hora de você fazer um investimento relevante, a gente dá uma diretriz para você, para seguir o melhor, o caminho mais organizado, né? Tanto é que eu tenho alguns clientes da área de supermercado também, eu tive recentemente em reunião com um deles, né? Ele procurou, João, quero abrir mais lojas. Só que o que é que eu quero fazer? Eu tenho um imóvel, quero construir e quero pegar a parte do dinheiro no empréstimo no banco. Aí eu discutindo com essa pessoa sobre o assunto, eu falei, olha, para você ir para o banco pegar dinheiro, para você abrir um novo negócio, você tem que ter, no seu segmento, você tem que ter pelo menos 40% de caixa de contrapartida. Não adianta você ir lá no banco e pegar 100% do valor para investir no novo negócio, que de repente você não vai ter condições de pagar, porque o Uhum. resultado que tem dentro de um negócio não paga 100% do investimento. Então você tem que ter o dinheiro em contrapartida para que você consiga ter um negócio que próspero, que tenha evolução. De imediato, ela acatou a minha sugestão, ela já tinha efetivamente algum caixa, ela disse, não, João, então vou dar mais aqui uns 3 ou 4 meses aqui para poder formar meus 40% de caixa inicial, para poder andar com o novo empreendimento. Já está dando andamento no projeto do banco, mas está andando. Então, assim, compartilhar a responsabilidade é um dos pontos
que a gente está discutindo, e isso a gente procura fazer muito bem com o cliente da Sim, gente. e é muito interessante que essas responsabilidades elas são compartilhadas antes da concretização da decisão, né? É Acho que isso é mesmo. válido você ter essa reunião, essa conversa antes para você estar mais embasado, né, na tomada de Isso. decisão. Exatamente, Júnior, exatamente. Você acha que é relevante assim o empresário ter algum conhecimento contábil ou você acha que não, você pode confiar 100% no seu prestador de serviço, vamos assim dizer. Eu falo por experiência própria, porque nesse momento de transição eu tive que aprender muito sobre Sim, contabilidade, realmente entrar de cabeça no negócio, porque demandou bastante da gente, como CIM, essas informações para poder passar de uma contabilidade anterior para a atual, né? sim. Júnior, não há uma efetiva necessidade de você entender muito de contabilidade. Ah, eu tenho que entender bastante. Não. Você tem que saber o seguinte: quais são as obrigações que o contador tem que ter para com o governo? Na verdade, com minha empresa tem para com o governo. Quais são minhas obrigações? Você tem essa lista. Tanto é que, costumeiramente, a gente, quando fecha um contrato com a empresa, a gente percebe que aquela empresa tem de um desconhecimento nesta área, a gente lista para ela, olha, tem que tudo que a gente precisa entregar para você. Então você pode, nas reuniões periódicas de prestação de contas, você pode simplesmente pegar um checklist e assim, o que já foi entregue? E você ter na sua mão esse checklist. Por quê, Júnior? Porque nós temos nos deparado com muitas situações adversas. Contabilidades que assume a sua empresa e ela não faz a entrega das declarações efetivas, você manda as declarações em branco, apesar de você às vezes entender que tem uma declaração para ser transmitida, mas ele tem a irresponsabilidade por alguma falha processual de não transmitir as declarações nos prazos devidos e com a movimentação correta. Então, é importante demais você saber o que precisa ser feito, mais voltado para essa área de conhecimento. Agora, no que se refere à tributação, é fundamental que o empresário entenda da tributação dele, em especial a parte de CMS, porque a maioria dos negócios hoje aqui no nosso estado, o ICMS ele é na fonte, Sim. ele é na aquisição. Então, você conhecer qual a tributação do ICMS na compra do Simples Nacional, na compra de empresas dentro do estado, das empresas fora do estado, para você precificar o seu produto, é muito importante conhecer, porque eu já vi alguns clientes, no nosso levantamento do dia a dia, nas reuniões de prestação de contas, a gente viu que o cliente comprava de empresa de Simples Nacional, pagava a carga tributária complementar e imaginava que o preço era igual a comprando de uma empresa normal. Uhum. Então, isso desfavorece muito ele na hora de precificar. Então, Sim. conhecer a parte tributária É é fundamental. fundamental. E também o tributo federal PIS e COFINS, porque quem é lucro real, como é o seu caso, também tem que saber qual é o produto que eu compro que tem PIS e COFINS, tem tributação de PIS e COFINS, para justamente precificar de forma correta, porque isso pode ser um caos para algumas empresas. E além disso, é algo que está em constante mudança, né? Sim, Entra governo, sai governo, é algo que sempre tem mudanças de alíquotas, de tributações, um produto entra e sai da cesta básica, outro isso, entra, vira pauta, outro volta a ser. frequente mudança. Então, assim, se você não está atento, você realmente pode estar sendo prejudicado. E aí entra um ponto muito importante, que é a parte da precificação, né? Total. Muitos não sabem compor o CMV com a tributação existente, né? E Não aí sabe, Júnior. acaba tendo uma margem errada, né? Muitos. E aí, Júnior, o que é que acontece? Eu já vi isso acontecer. Assim, às vezes eu não eu bato de frente com outro cliente, né? Às vezes o cliente ele procura trabalhar um, meio que errado, tipo assim, ao invés de trabalhar bem a sua precificação, ele prefere assim, vamos dar um jeitinho ali de tentar economizar um tributo. Cara, é o pior erro que o empresário pode cometer. Por quê, o Júnior? Porque assim, no momento em que ele trabalha a economia num tributo de forma às vezes até irregular, ele deixa de focar na qualidade do preço, ele deixa de focar na precificação correta, ele deixa de fazer o trabalho dele
e que espera que essa segunda fase, vou chamar até de sonegação, tá certo? Ocorra para se beneficiar ou para poder manter o seu negócio funcionando. No momento que o governo estabelece uma metodologia que autua ou então que torna aquele produto tributado na entrada, aí você quebrou a empresa, você acaba não conseguindo mais dar vencimento, porque não sabe trabalhar com a precificação, quer trabalhar com tributo, né? Eu tenho dilemas diários lá na empresa de É. clientes que, por exemplo, são microempreendedores individuais, atingem a cota lá do Acontece. faturamento e não querem sair, não podem deixar o negócio parar. Uhum. E aí eu fico me perguntando, a que ponto você se limitar a essas questões de, se eu mudar o meu regime, eu vou pagar mais imposto. Isso impacta realmente no crescimento da empresa, né? Total. Porque se você tem uma limitação de faturamento para poder se enquadrar em um regime tributário e deixa de vender mais por conta disso, você tem um prejuízo, né? Vamos se Total. dizer. Total. Como que o senhor enxerga assim, um pouco essa mentalidade dos clientes em relação a isso? Eu tenho- Mudou eu ou tenho- ainda... Não, ainda existe sim. Mas eu tenho casos específicos, inclusive, Júnior. Só não posso citar nome de empresa, obviamente. Mas olha, tem um caso de supermercado em qual a gente iniciou com ele, porque todo supermercado tem seu frigoríficozinho ali do lado, né? A maioria deles, né? Tinha um faturamento muito pequeno, 150, 200 mil reais. Ele me procurou, João, eu queria ver contigo e tal. Eu já estou há muito tempo aqui no Simples Nacional, minha carga tributária é muito elevada. E assim, eu tenho espaço para crescer, eu tenho espaço para ampliar, mas eu não sei para onde é que eu ir. Porque eu estou vendo aqui se eu faturo 200 mil aqui por mês, estou pagando tantos mil de Simples Nacional. Imagina se eu faturar 400, 500, 600 mil reais. A gente fez uma conta matemática para ele, viu que ele, o lucro real, mesmo faturando 200 mil, ele ainda está pagando muito menos imposto do que está no Simples Nacional. Então, quando a gente fez contas e mostrou para ele que era vantagem ele mudar de regime do Simples para o lucro real, ele ficou sem acreditar. Eu precisei, Júnior, por incrível que pareça, assinar um papel para ele. Assim, olha, eu estou assinando aqui um papel para ti, que sua carga tributária vai ser essa, vai ser menor do que no Simples Nacional ainda. Aí ele resolveu fazer a mudança, organizou, ampliou, tinha um terrenozinho ali do lado, ele ampliou a sede dele, o negócio dele, mudou para o lucro real. Hoje ele tem um faturamento de mais de 2,5 milhões por mês. Não se Porque limitou, né? acreditou. Então, existe realmente, Ju, muitas empresas que ficam com medo de sair, de quebrar aquele regime tributário, fica ali querendo fazer uma espécie de sonegação, mas não olha para frente. Muitas vezes a assessoria que está acompanhando ele ali não abre também a mente dele. Sim. E muitas vezes também, Ju, infelizmente, ele não quer pagar uma assessoria para efetivamente dar uma orientação para ele. Eu tenho amigos contadores que trabalho com algumas empresas pequenas, sei lá, cobra 200, 300, 400 reais para fazer uma obrigaçãozinha ali do Simples Nacional, uma obrigaçãozinha ali do MEI, mas não alerta o cliente que se ele ir para um regime tributário mais organizado, mesmo que seja mais trabalhoso, ele vai se tornar ele pode ter a liberdade de crescimento. Na Então, verdade, esse paradigma é verdade, Júnior. a ponta do iceberg, né? Porque o que está abaixo, que são os planejamentos, é que fazem total diferença, né? Dentro do Total, negócio. Júnior. Sem hesitação. Então, tá com medo de crescer? Cara, não tenho com quem conversar hoje para poder quebrar esse medo, essa barreira. Cara, procura alguém. Ah, não tenho ninguém aqui que eu procuro. Procura o Sebrae, certo? Ah, não tem outra pessoa. Procura a PIP, que você vai abrir sua mente. Então, a gente já tem, Júnior, muitos casos de clientes que começaram com a gente pequeno, com medo, quebraram esse medo e cresceram Eu falo isso bastante, porque, viu? assim, a gente tem muito históricos de clientes que atingem e preferem entrar na informalidade do que mudar o regime tributário e até possibilitar um maior crescimento. Mas eu acho que é uma mentalidade, um trabalho de formiguinha, até mesmo questão de segurança, Sim, porque como são assuntos que não são todas as pessoas que detêm um conhecimento e isso, existe um receio por ter um físico por trás ou algo do tipo, isso, existem barreiras, né, naturais que precisam ser quebradas, né? E até o isso. intuito do nosso podcast é trazer essas informações aqui para os nossos clientes, para os nossos parceiros e passar assim um pouco da realidade, né, do que é. E o seu segmento, Júnior,
e o segmento dos teus clientes, a gente conhece bem e a maioria do tributo já está pago na fonte. Então, para muitos empresários, eles não sabem que o tributo já está recolhido. Então, assim, eu quero estar no Simples Nacional. Mas quando você está no regime Simples Nacional, às vezes é uma enganação. O regime Simples Nacional, ele é para um tipo de segmento específico, para a indústria de transformação, certo? Mas para o segmento de supermercado, para o segmento de carne, varejo de carne, porque a tributação já está todo paga na fonte, Sim. especialmente PIS e COFINS. Mas na hora que você vai para o Simples Nacional, você acaba bitributando o teu tributo federal, porque o Simples é um benefício para o governo. Ele não permite que você deixe de pagar o próprio PIS e COFINS dentro do Simples Nacional. Então você acaba pagando duas vezes. Então, Sim. mudar o regime muitas vezes é muito mais vantajoso para poder o empresário ter uma carga tributária mais leve dentro da operação. É o medo mesmo, desconhecimento, Júnior, Legal, para isso. legal. E assim, com a sua vasta experiência, né? Como que você observou essas evoluções da contabilidade, das organizações contábeis, até mesmo das próprias empresas, né? Ao longo dos anos, especialmente quando a gente toca num ponto de tecnologia. Certo. Eu lembro que quando eu era menor, assim, a parte contábil ainda era muito Manual, manual, é. você preenchia livros com caneta. Isso. Então hoje, assim, acredito que tenha tido Tudo. uma evolução, né, tecnológica. Tudo. Como que o senhor enxerga isso? O que que o senhor pode compartilhar a esse respeito conosco? Desde 2000. Não lembro nem a data que criaram o SPED estadual, né? Que foi o marco inicial. Mas eu lembro muito bem do federal, que foi em 2009. Eu acho que o federal foi o maior marco de organização para o nosso país em termos de tecnologia. De lá para cá vieram a organização mais ainda dos SPEDs fiscais, a organização dos SPED de contribuições, tudo tecnologia, as notas fiscais eletrônicas, que foi outro grande marco para as empresas de contabilidade e para as empresas operacionais, os nossos clientes, né, propriamente dito. E veio depois o E-Social, que também veio, é outro marco em mudanças, tanto é que nessas mudanças fecharam muitos escritórios de contabilidade que não conseguiram acompanhar essas mudanças tecnológicas, né? E agora, hoje, quando eu digo hoje, já faz alguns anos que não existe mais a contabilidade manual, né? Não existe mais digitação de nota fiscal, não existe mais digitação mais de boleto de pagamento, de extrato bancário, como se fazia antes. Hoje tudo é tecnologia. Hoje as suas notas fiscais vêm para a gente através de um arquivo, a gente importa, faz toda a conferência eletrônica, e a conferência, uma pessoa fazendo a conferência ali dos números das notas. A movimentação financeira também vem direto do teu arquivo, a gente faz as configurações, a gente integra e faz as conciliações, se tornou tudo muito mais rápido, Sim. tudo muito mais prático e tudo mais seguro, porque quando você, ao invés de você digitar um número, você já importa eletronicamente, o erro é zero Sim. daquele número, entendeu? Você tem que consertar outros tipos de Se elimina o parâmetros, erro humano, né? você elimina o erro humano. Da mesma forma também, de lá para cá, as contabilidades já vem ficando mais baratos. Você observar um custo contábil de um determinado ano para cá, houve uma redução efetiva, porque a tecnologia contribuiu de uma certa forma com isso. Entendeu, Júnior? Ainda há hoje alguns escritórios de contabilidade muito pequenos que ainda querem fazer o processo manual. Eu assumi recentemente uma empresa a qual o escritório ainda não era fazer livro manual, mas eles incluíam as notas fiscais de forma manual. Eles digitavam a movimentação de caixa, digitavam a movimentação de banco ainda de forma manual. Esses escritórios, eles estão todos fadigados a encerrarem. É como a reforma tributária, o outro grande marco que vai estar na nossa geração, Júnior. Eu tive o prazer de começar a contabilidade em 1991, quando nasceu os primeiros computadores na geração da contabilidade. Então, 94 para 95, onde começou a se trabalhar melhor a contabilidade dentro dos sistemas, né? E a gente vem fazendo essa mudança, e você também, de uns anos para cá, está vivendo as mudanças tecnológicas dentro das empresas, Uhum. controle de estoque, organização de arquivo, organização de tudo. E a reforma tributária agora vem para dar outro marco, Sim. outra virada. Tanto é que dentro da minha empresa, nós já criamos o comitê da reforma tributária. Temos hoje 12 líderes que se reúnem quinzenalmente para estudar a reforma, e a gente vai fazer até um bootcamp agora no mês de outubro, com até o tema Reforma Tributária até aqui.
para dizer o que já aconteceu e o que poderá, porque ninguém sabe o que vai acontecer no futuro com as mudanças da Mas legislação. existe já impactos assim que são possíveis a gente mensurar com a nova reforma ou Não não? dá, Junina, para você assim, qual é o impacto que minha empresa vai ter, qual é o impacto generalista que vai ter dentro das empresas. É porque ainda existe ainda muita guerra entre estados e o governo Uhum. federal. Diferenças de alíquotas, né? Exatamente, ainda existe essa guerra. Então, daqui que se estabeleça uma metodologia, ainda vai demorar um pouquinho, tá? Vai Entendo. demorar. Não dá para assim, João, como está hoje? Eu não consigo te dizer hoje, certo, os detalhes em função das inseguranças do próprio governo em fazer algumas mudanças. Sim, entendo. E assim, a gente falando sobre a evolução, eu pude realmente, a minha geração foi uma geração que pegou uma transição, né? Sim. Eu me lembro como se fosse hoje, eu lá pequeno, preenchendo as notas fiscais com caneta no bloco. Manual, é. Eram várias folhas com carbono, não sei quantas, 5 cinco folhas, folhas. 4 folhas dentro do estado e 5 folhas para fora do Imagine estado. uma empresa que fatura, sei lá, suas 10 mil notas mês, ter que preencher isso manual. Como é que não seria? Nós temos cliente, Júnior, que tem 2, 3 máquinas rodando direto emissão de nota fiscal noturno para de manhã, de madrugada, carregar os caminhões para fazer suas entregas. Volumes enormes, né? Enormes, eu imagino. Bom, eu acho que, assim, ainda, apesar de toda essa evolução tecnológica, ainda existem desafios, né? Principalmente se tratando aí de um público que hoje é a grande sua maioria nossos clientes, que são os pequenos, os médios, empreendedores. Hoje, o senhor poderia falar para a gente quais seriam os maiores desafios contábeis que esse perfil de cliente enfrentam, em comparação, lógico, às grandes empresas, porque a gente sabe que quando a gente vai para um patamar assim de faturamento, de organização mais robusto, já tem setores dentro da Isso. empresa voltados para a parte contábil, fiscal, auditorias. E hoje os pequenos e médios, quais os maiores desafios que eles enfrentam com a parte contábil? O cliente pequeno, normalmente o dono, ele compra, ou ele vende, ou ele contribui com as vendas, ele fecha caixa, ele fecha o financeiro, ele faz todo o movimento operacional da empresa. Então, como o tempo é muito curto, ele acaba fazendo isso de forma muito desordenada. Ele acaba fazendo isso de forma desorganizada. Então, a contabilidade, ela sofre com um cliente pequeno, porque ele às vezes nem quer entregar a documentação para o contador fazer o seu trabalho, por conta desse tempo, essa ausência de tempo, né? E assim, e onde é que eles perdem com isso? Muitas empresas de pequeno porte, vou falar de pequeno, depois eu transgrido um pouquinho para o médio porte. O de pequeno porte, ele não fecha o seu financeiro. Ele simplesmente vai pagando contas, vai recebendo, vai ter dinheiro na conta, vai pagando conta. Ele não fecha um caixa, ele não fecha uma DRE, que é fundamental para saber se a empresa dele está dando lucro, está dando prejuízo. Mas alguém vai escutar a gente hoje falando sobre isso, algum empresário que está nessa condição de, de fazer tudo, de gerenciar tudo, de fazer assim, cara, isso é uma bobagem. Isso aqui eu resolvo aqui bem ligeirinho. Mas, na verdade, ele não tem a paciência, não tem a organização administrativa para poder entender que ele precisa de ter o número na sua mão. Ele precisa ter sua DRE na mão para saber, cara, estou tendo lucro, estou tendo prejuízo. Ele precisa ter um tempo para saber precificar o seu produto. Rapaz, será que eu estou tendo lucro ou estou tendo prejuízo com esses produtos? A maioria que faz cálculos matemáticos ali é muito superficiais e às vezes dá certo. Mas você dá certo para gerenciar ali, comprar e vender. Mas Sim. para poder pensar, organizar e seguir e crescer, se tornar uma empresa de médio porte, depois uma empresa de grande porte, se torna muito mais distante. Tanto é que as empresas que evoluem mais são aquelas que os donos eles iniciam, né? E já se preocupam com isso. Muitas vezes ele contrata uma secretária ou uma pessoa, ou a mulher, ou um filho, ou um parente, para estar ali no financeiro, faz o seu fechamento financeiro dentro de um sisteminha qualquer,
né? Já sabe qual é o seu lucro que você está tendo ali, consegue enxergar mais longe onde a empresa pode ir. Se eu estou tendo lucro de tanto, né? Se eu estou tendo lucro muito bom, então eu posso crescer mais, eu posso ousar um pouco mais, né? Então, crescer depende muito, Júnior, do meu ponto de vista, de você ter uma organização, de você se planejar, de você ter organização administrativa. Então, eu vejo isso. Então, esse medo que a turma tem, ou essa ausência de tempo que eles têm para fazer essa organização, que atrapalha o desempenho de muitas Eu empresas. enxergo também que mentalidade, né, às vezes, Sim, porque eu posso falar, eu já sei, M tem 32 anos de mercado, e lógico, os desafios são diários, sim, assim, você tá, um dia é diferente do outro, sim, mas eu acredito que muitas empresas também tenham essa questão do medo, né, de passar informações, né, para sim, sim, contabilidade, ou quanto que está movimentando no banco, ou quanto que tem saldo, ou quanto isso. acontece. E terceirização também de setores, você, não é nem terceirização, é descentralização de Sim, setores onde você iniciou sua empresa e você estava dentro, como por exemplo financeiro, né? sim, Financeiro, ou então até mesmo compras. São setores assim fundamentais dentro de uma empresa, mas que realmente, se você tiver na operação, você fica prejudicado. Hoje eu me encontro muito ainda na operação e é um ponto que eu quero melhorar. E isso é um desafio que a gente encontra diário, porque você tem que passar para as pessoas, né, o seu conhecimento, as sim, operações, os processos. Os processos também estão em constantes evoluções, sim. mas é algo que você não pode ficar preso, Amarrado né, nisso, né? a isso e centralizar, porque você deixa de ver o que realmente importa, Isso. que são essas entrelinhas aí que fazem a diferença no seu negócio. Mas eu entendo, assim, eu entendo que é um desafio, eu passo por isso, e a gente, né, dentro da CM, não é fácil você também ir desmamando isso, né? Você Sim, passou uma vida toda na operação, tocando aquele setor e passar para outra pessoa assumir, você ficar mais aqui na parte no background, como é? Backstage, né? é. Do setor, dando um suporte na parte Ferindo, estratégica, apoiando. conferindo, apoiando. Realmente eu entendo que é um desafio, mas é necessário, né? De fato, hoje, Júnior, aliás, hoje não, desde 2001, aproximadamente, desde a saída do nosso terceiro sócio, né? A gente já vem trabalhando resultados por cliente. Então a gente precifica o cliente, a gente tem nossos resultados por cada cliente. Se você assim, João, qual é o resultado que a CM Carnes dá para a PIP hoje? A gente abre uma tela de um programa, a gente puxa CM Carnes, a gente sabe quanto é que a gente fatura para vocês e quanto é que é o lucro da gente na sua empresa. Tanto é que a gente tem critérios de reavaliação contratual. Vez ou outra, quando a gente tem nossos indicadores estão baixando, a gente abre os clientes que têm menor margem para maior margem, como você faz no seu produto lá, a gente precisa sentar, às vezes, com alguns clientes e discutir preço. Uhum. E normalmente, Júnior, quando a gente senta para discutir preço, dá certo que o cliente compreende que ele cresceu, se organizou mais, demanda mais tempo, mais trabalho, e a gente acaba tendo uma boa negociação com você no seu negócio. Você precisa ter o tempo, como todos os nossos ouvintes aqui, precisa ter o tempo, né? Para olhar o seu preço, para olhar o seu produto, para saber se realmente você está dando resultado. Se você se amarrar muito em fazer fechamento de caixa, fazer pagamento, fazer isso, fazer aquilo, você acaba esquecendo do principal, que é o lucro. Eu até digo muito, me desculpe os administradores das empresas, mas só quem traz lucro para a empresa são os donos. O dono consegue enxergar um todo, consegue enxergar todos os gastos que a empresa pode ter, né? Dentro de um contexto, dentro de uma cesta, ele consegue visualizar que realmente qual lucro a empresa quer chegar. Então, como ele pode transformar o negócio dele numa lucratividade maior? Não existe negócio ruim, existe às vezes negócio mal gerido. Às vezes a crença da gente achar que não pode mexer em preço, a crença da gente achar que não pode tirar um pouquinho do fornecedor, a crença que não pode fazer essa ou aquela mudança. Mas quando você fecha, trinca os dentes, assim, cara, tem que fazer mudança aqui, você consegue fazer mudança de alguma forma. Se Às você vezes, agrega valor ao seu às produto. vezes as mudanças são um pouco doloridas, mas passam, né? Precisam.
precisam ser feitas, viu? Eu concordo. E assim, a gente vem sempre vem constantemente em processo de É, mudanças e assim, realmente as mudanças você sente na pele, mas é como o senhor falou, é trincar os dentes é. e se é o melhor para a empresa, a gente tem que fazer, né? Isso. Não é para o dono, não é para o funcionário antigo e muito menos para o teu vendedor, porque vendedor vai sempre dizer que teu preço está muito mais caro do que o de É, mercado. certo. Sempre vai te dizer, isso aí é normal. E aí, assim, falando até sobre essa parte de precificação, infelizmente a gente tem players, né, que se posicionam até por ignorância ou não saber, pode ser uma estratégia, Uhum. mas eu acredito que muitos se posicionam até por precificar de forma errada e acabam virando referência. Isso eu não tô dizendo no nosso setor, mas Claro, vamos supor, você tem, vamos colocar aqui um advogado, um arquiteto sim, que ele sabe precificar, ele sabe o valor do serviço, se posiciona num preço, mas tem outro que coloca um preço bem abaixo da prestação de sim, serviço. sim, Não vou dizer que todos se posicionam de forma barata, sim. porque não tem a informação ou de forma equivocada. Talvez um se posicione de forma estratégica. Mas esse preço acaba virando referência, né? E prejudica todos. Aquele que Isso está mesmo. vendendo o seu serviço ou seu produto barato acaba margeando de forma errada, muitas das vezes em prejuízo. E aquele que tem precificado de forma correta, ele acaba sendo prejudicado porque existe uma referência no mercado de um preço bem abaixo do que seria, né? Às vezes eu enxergo, Júnior, esse teu posicionamento com um olho, cara, talvez pela experiência de vida, que assim, quem cobra barato, pode observar, a maioria das vezes não consegue entregar. Bom, quem cobra barato, a maioria das vezes, falando não pode, a gente não pode ser a gente não pode ser específico, mas generalista. A maioria das vezes não tem nem o tempo de entregar, né? Eu vivo isso com alguns parceiros que fazem alguns tipos de trabalho dessa natureza. Então, assim, quem cobra muito barato, normalmente, ou atrasa demais, ou não cumpre os prazos, ou às vezes nem entrega mesmo, entendeu? E o cliente que está fazendo as aquisições, eles não param, tá certo? Para, para examinar se vai ter ou não as entregas. Eles simplesmente fecham os olhos e, tipo assim, às vezes quer pagar o mais barato e acaba, no final, tendo um prejuízo maior. Sim, sim. Bom, doutor, eu acho que tem dois assuntos aqui que eu gostaria de explorar, que eu acho bem Ótimo. interessantes, e principalmente um deles eu vivencio isso, né, que é a parte da sucessão, e Sim, vivenciei essa transição. E outro que é um assunto que eu acho também relevante, que o senhor tem uma expertise, que é a parte de sim, proteção patrimonial, né? sim, Então, todas as empresas que constroem, né, um patrimônio, ele tem por sua, assim, por seu interesse manter, né? sim, Proteger aquele sim. patrimônio. Então, assim, como que o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que seria uma proteção patrimonial, assim, dentro de dentro da contabilidade, né? Certo. E a importância disso para os empreendedores, né? Ótimo, ótimo. É uma matéria que hoje é muito debatida, viu, Júnior? Demais. A gente tem feito muitos trabalhos para muitas empresas de médio e grande porte voltada à proteção patrimonial. Proteger o patrimônio é deixar o patrimônio ele em uma empresa, certo? A qual não tem afetação de uma penalidade ou de uma irresponsabilidade fiscal na empresa operacional. Então, proteger é você tirar os bens do CPF dos donos, do CNPJ da empresa operacional e levar para uma empresa patrimonial. Costumeiramente, as empresas patrimônios são chamadas de holding patrimonial ou alguns chamam de imobiliária, né? Chamam de imobiliária. Então, fazendo esse movimento, fazendo essa transferência dos bens para essa empresa, os riscos que você tem na empresa operacional, no decorrer dos anos, ele vai ficar na empresa operacional. Ele vai ficar no CPF daquele sócio que está lá com diretor, administrador daquela empresa operacional. Enquanto os bens protegidos em uma empresa patrimonial, ele está lá num erro, numa falha operacional que eles não são comprometidos com
com os bens, né? Juntamente com isso, você pode falar de sucessão familiar também. Então, quando você faz a proteção patrimonial, numa empresa patrimonial, ou no imobiliário, como as pessoas chamam, pode-se iniciar um processo também de sucessão familiar. Então, aquelas cotas, aquelas ações que estão naquela holding patrimonial, elas vão ser transferidas para os filhos, né, do casal, e essa transferência ela vai ser feita através de doação, normalmente com cláusula de usufruto, e normalmente também com cláusula de reversão, porque se acontecer um problema com o filho, ou se o filho morrer antes dos pais, volta para os pais todo o patrimônio. Ou então, se o filho fizer uma separação no seu casamento, também não vai ser afetado no patrimônio, no patrimônio que foi recebido como doação. Então, essa proteção dos bens dentro do corpo da família, ela é hoje um tema muito bem debatido e um tema muito relevante para muitas empresas, né? Da mesma forma que a maioria muitos empresários, eles vêm trabalhando ao longo de alguns anos e às vezes adquirem imóveis de forma irregular mesmo, né? De forma irregular. E quando você abre uma empresa patrimonial, você acaba organizando isso também. Então você acaba tendo dentro de uma empresa todos os seus imóveis e transformando esses imóveis protegidos. E a melhor parte, como eu tive já vários clientes nesse aspecto, eles transformam aquela empresa em um novo negócio. Eles pegam aqueles imóveis, às vezes esses imóveis nem geram renda. Começa a reformar, começa a alugar, começa a gerar novo rendimento. E eu tenho diversos casos de clientes, Júnior, que nessa construção, eles transformaram essa empresa numa lucratividade, num rendimento, numa rentabilidade bem maior do que a própria empresa operacional. Porque eles foram reformando, alugando, vendeu um imóvel ruim, comprou um imóvel melhor, pegou o imóvel, vendeu um para poder construir o outro, e assim gerando novas rendas. E muitos empresários têm imóveis parados e não geram renda porque não acordam para fazer. Porque o tempo é tão ocupado, Júnior, como a gente acabou de falar, fazendo caixa, buscando fazer as compras ali, controlar um estoque, controlar um movimento, controlar a operação da empresa, que não sobra tempo para ganhar dinheiro com o seu dinheiro, entendeu? Sim. E é um erro muito grande que muitos empresários cometem. E muitos deles têm muito dinheiro em conta, mas não sabem usar o dinheiro para fazer algo fora da caixa, algo fora do negócio, entendeu? E já tem alguns outros que têm um dom de fazer esse movimento. Então, esse é o movimento. Proteção patrimonial é você construir uma empresa, levar seus bens para lá, e sucessão familiar é você transferir as ações ou as cotas dessa empresa para os seus filhos, de forma que você seja o usufrutuário até o seu falecimento, para depois os filhos tomar de conta do negócio. Legal. E assim, existe um público específico que pode se beneficiar, ou qualquer empresa pode pensar em ter uma proteção patrimonial? Pronto. Tem empresas que têm algum risco operacional no seu dia a dia, aquelas são aquelas que vocês têm maior emergência de fazer a empresa patrimonial, e tem aquelas empresas que trabalham muito redondo, muito organizado, muito certo, tem menor risco operacional no seu dia a dia. Então, eu sempre recomendo, se você tem patrimônio, já faça a separação, independente de você ter risco alto ou risco baixo. Faça a separação, porque você já imagina. Aí também vem o pensamento, tá, Júnior? Bom, você pretende ter mais bens, você pretende locar, você pretende gerar renda, você pretende fazer operações com esses bens, pretendo. Então você abre a empresa patrimonial e segue caminho. Ou então você diz, não, João, eu tenho esse único imóvel, tá certo? A gente avalia quanto é o custo do único imóvel, tá certo? Assim, cara, vale a pena a gente proteger esse único bem. Se você não quer ter mais nenhum bem, a gente avalia valores, risco do negócio, para poder saber se vale a pena ou não. Deve ter um custo, né? Você tem um custo de transição, entendeu, Júnior? Existe, normalmente, como é que a gente faz? A gente recebe os bens, avalia a melhor metodologia, se é como integração de capital,
se é como venda, se é como doação. Depois que avalia, a gente vê se vale a pena ou não fazer o movimento. Mas costumeiramente vale. Exceto alguns casos que a gente avalia juntos, assim, uma senhora recebeu, tinha uma herança, tinha 5 imóveis, mas são 5 imóveis que ela não queria ficar com esses imóveis, ela pretendia vender. Então a gente começou a fazer cálculos e viu que não valia a pena. Ela abriu uma empresa patrimonial, né? Transferiu os imóveis para lá para depois vender. Então saía mais caro para ela. Seria uma bitributação. Seria uma bitributação. Então a gente precisa analisar cada Cenário a caso, cenário. cenário a cenário. Mas em primeira mão, tem bens imóveis, tá? Já pensa de fazer a patrimonial, já pensa em fazer. Ou então, aqueles que, imagina o seguinte, começou a ganhar dinheiro agora, porque tem também a maturidade da empresa, né, Júnior? Às vezes você trabalha, não sobra dinheiro para nada, não comprou nenhum imóvel. Opa, mas chegou aqui, estabilizou a empresa organizada, começou a sobrar dinheiro. Eu tenho vários casos assim também, tá, Júnior? Começou a sobrar dinheiro, pronto, agora eu quero investir em imóveis. Então você pode já abrir a empresa agora. Antes de ter o primeiro imóvel, você já abre a empresa já para adquirir os imóveis já diretamente na empresa patrimonial. É casos e casos, tá bom, Júnior? Legal, legal. Pessoal, esse podcast está sendo bem enriquecedor aí. Bom, sobre estratégias de sucessões, um ponto até que eu acho válido, porque apesar de a gente ter passado por um momento já crítico lá na CM, eu acho que assim, a gente está numa fase bem bacana Mais agora, madura, né? mais madura, mas a transição e a sucessão ela é contínua, né? Enquanto houverem os dois ali na dianteira, né, as 2 gerações ou até as 3 gerações, né, existe uma transição contínua, Sim. né? Hoje, assim, empresas familiares, a sucessão ela pode ser um momento bem crítico dentro de um negócio. Quais estratégias o senhor recomendaria para uma empresa que esteja passando por esse cenário de transição, ou de forma inicial, ou já esteja passando ali, ou como no nosso caso, de forma mais madura, né? Bom, eu já passei por várias empresas que buscaram fazer a sucessão familiar, né? Mas na maioria delas, o fundador, ele não se desprega do negócio. A maioria. Então, esse é o maior desafio de todas as empresas. É porque normalmente o fundador, Júnior, ele não desaprega, ele não sai do negócio, ele não passa o bastão de forma definitiva. Então, qual é a minha recomendação? É como eu já fiz com algumas empresas, tá? Assim, olha, defina atividades. Então, se você não tem a habilidade de fazer essa virada, chama a empresa de consultoria, defina atividades, porque a sucessão, ela pode ser feita em determinado nível. Em que determinado nível seja esse? O nível de execução, o nível de planejamento, o nível de crescimento. E manter o fundador, de uma certa forma, dentro da empresa, numa posição estratégica, né? Então, esse desmame, quando você tiver definições de atividades bem planejadas, vai acontecer com a facilidade maior. João, você vivenciei já com alguns clientes. Os donos quiseram sair, eles dizem, não, eu quero sair. Mas na hora em que os filhos começam a tomar decisões diferentes, tá, as quais ele imaginava que fosse a melhor decisão, ele volta de novo, não, tá errado, e quer desfazer aquilo que foi feito. Mas se você definir bem direitinho quais atividades vão ser destinadas para cada um deles, até mesmo porque, Júnior, a pessoa está viva, entendeu? Por mais que tenha uma idade muito mais avançada, o que acontece normalmente com a idade mais avançada dos fundadores, né? Enquanto ele está vivo, ele quer se sentir útil, né? Como ele quer se sentir útil, então precisa ter uma atividade dentro da empresa para com ele. E eu tenho um caso vivenciado, tipo, um exemplo, né? Começou trabalhando no meio expediente, tá bom, foi feita a sucessão, foi separado o planejamento de atividades, ele vai trabalhar nessas atividades aqui, e os filhos trabalhando
mais de um filho, no caso lá, trabalhando em atividades distintas, cada um na sua atividade. E ele comandando, de uma certa forma, as ideias entre os filhos, fazendo aquele movimento, trabalhava o meu expediente, de repente ele viu que os filhos estavam evoluindo tão bem, tá certo? Óbvio, depois que ele soltou um pouquinho as atividades, né? Que aí ele começou a ir só 2 vezes por semana. Bom, agora é 2 vezes por semana. E o resto da semana, às vezes ele conversando comigo, ele fica assim, João, eu fico, às vezes, pô, sem fazer nada dentro do negócio, sem fazer nada dentro, em casa. Aí ele começou a reinventar. Academia, amigos, viagens, aí começou a ver que a vida lá fora era diferente daquilo que ele vivia dentro da empresa, que nunca teve tempo para viajar, e agora, depois de uma certa idade, passou a ter, mas agora tem que ser feito, Júnior, bem separado, bem definidas as atividades, porque se houver atividades Conflitos, né? comuns, meu amigo, dificilmente ele vai perder na queda do braço para os herdeiros. Sempre o fundador vai ter a palavra do voto Certeza. de Minerva, então tem que ser bem separado as atividades. É um desafio, pessoal. É um desafio bem Eu grande. vivenciei isso, vivencio hoje em dia, não é fácil, mas com certeza eu acho que ambos têm que estar, com a mente aberta, né, Isso. para as mudanças. Lógico, pensando no melhor para a empresa. E no meu caso, acho que um ponto que assim mais pesou foram as diferenças, as divergências de gerações, né, de Sim, opiniões. Tipo, hoje o papai tem 78 anos, eu tô com 30. Então, assim, são gerações diferentes, bem pensamentos diferente. diferentes. Então, isso também é outro fator que pesa, né, na sucessão, nas tomadas de decisões. Mas eu acho que esse processo, vão existir divergências, vão existir atritos, mas saber passar por isso vai ser fundamental para que ocorra uma sucessão com sucesso, né? Bem feita, Bem né? feita. E, lógico, todo o planejamento, né? Todo esse apoio. Acho que é muito importante você ter um apoio, né? De terceiros, assim, de pessoas que não estejam envolvidas na operação, para que possam trazer uma visibilidade e um know-how diferente do que vocês estão vivenciando, né? E a gente está muito preso na operação, que você tem uma visão de fora, você acaba tendo mais facilidade de compreender, né? Ali, às vezes você não concorda porque tem que ser daquele jeito, sempre Isso. foi feito daquele jeito, mas na verdade não, pode mudar e pode ser melhor, né? E é recomendado, Júnior, você ter conselheiro. Ter conselheiros da empresa. Empresa familiar, está fazendo o processo de sucessão, contratou uma consultoria, faz o processo de sucessão, define as atividades, define os planos, pronto. Manter um conselheiro. Conselheiro para poder, de vez ou outra, ser um divisor de águas nas tomadas de decisões. Porque há conflitos. Sim, Quem disser para mim aqui que não existe conflitos numa transição de sucessão, vai estar mentindo, porque conflito vai ter todo dia, perfeito. ou frequentemente, ou de vez em quando, né? Mas se você tem um conselheiro para guiar ali, é o que a gente chama de conselheiro, chega a ser um mentor, Sim. né? E esse mentor consegue fazer uma boa direção entre a No família. nosso caso, é interessante que o nosso foi a minha mãe, né? A minha mãe, a gente fala que foi fundamental ali, foi o elo necessário, a coluna vertebral do negócio. Ela conseguia escutar os dois lados e gerar um ambiente Favorável. mais favorável para que houvesse o entendimento. Ótimo. Realmente, se não tivesse ela, acho que teria sido bem mais desafiador. Eu não duvido. Ela teve essa capacidade, assim, até hoje eu falo com ela e, assim, eu Se sou muito aumentou, né? grato, né? E Se a aumentou. inteligência emocional dela em saber lidar com isso também foi muito importante. E aí é outro ponto que eu acho que é válido, é ter inteligência emocional Sim, para lidar com a sucessão. isso. Porque, querendo ou não, você tá lidando com seu pai e o Claro. pai lidando com o filho, né? Sim. Então, saber diferenciar e ter a inteligência emocional para passar por isso é E muito chegar em válido. casa, e mudar Botar o de diálogo. lado, virar a chave, né? Virar a chave. É difícil, Júnior. Tem Mas alguma é experiência que o senhor fundamental. gostaria de compartilhar assim, que uma Júnior, bem-sucedida e eu, uma eu assim que tenho, eu tenho realmente não? algumas experiências, Júnior, para contar. Mas assim, é uma história de média para longa. Então Ah, acho que o tá. tempo não vai ser o suficiente. Então A a gente gente, marca a outro gente pode ter momento. um outro momento para conversar e pode debater esse tema, especificamente esse tema, Júnior, que é um tema realmente muito
calorado, Sim. e doloroso, né? Então a gente precisa marcar. Eu tenho alguns casos que eu vivenciei na minha trajetória, alguns realmente de sucesso e outros realmente de sucesso, né? Hoje, se a gente pegar histórico, número, eu acho que um percentual gigantesco das empresas no Ceará são familiares, né? No Brasil. No Brasil. Na Mas verdade, no mundo, viu? Eu li outra matéria outro dia, a maioria das empresas, elas são familiares. E assim, até uma determinada data, eu imaginava, por algumas leituras, que as empresas familiares seriam as piores empresas, mas na verdade não. São as mais lucrativas, são as que têm mais continuidade, são as que estão mais bem posicionadas no mercado. Incrivelmente, tá? sim. A gente pegar os grandes grupos hoje, a sua grande maioria são empresas Nasceram, familiares, né? nasceram como empresas familiares, a maioria deles. E hoje, assim, para a gente poder entender um pouco, né? Acho que o senhor tem uma visibilidade de vários segmentos, até porque o senhor presta serviço para vários segmentos. Sim. Hoje, o que é que tem surgido, assim, de empresas em segmentos novos e quais os desafios que essas empresas têm trazido, né, para a contabilidade? A gente tem visto muitas empresas, principalmente no cenário aí, digital, crescendo, faturando muito. Como que esse cenário ele está sendo introduzido hoje na sua empresa como prestadora de serviço contábil e se realmente esse número ele é pujante, ele realmente ele tem crescido. Se eu tenho visto empresas nesse cenário digital crescendo, procurando mais para dar uma assessoria contábil ou prestar os serviços contábeis. No nosso segmento, existem algumas empresas que se declaram startups no segmento contábil, mas são empresas que só conseguem fazer contabilidade em empresas pequenas. Porque as empresas de médio porte para cima, elas de fato carecem de um contato, de um diálogo, de um bate-papo, de uma orientação ali mais formal, né? Do que simplesmente um número, né? Então, a nossa área de contabilidade, eu entendo, nunca vai acabar, certo? A formalidade, certo? A formalidade no aspecto de ser formal, o diálogo, a informação, o bate-papo, a orientação. Então, isso tem um peso muito grande dentro do nosso negócio, dentro do negócio de contabilidade. Em relação ao segmento de varejo, ao segmento de atacado, como se falar de tecnologia, existem os grandes players, né, no mercado. Shopee, a Amazon e alguns outros que são dominadores eternos de mercado, né? Algumas empresas buscaram criar o seu próprio e-commerce, fazer suas vendas dentro das suas plataformas, mas o investimento, Júnior, para ter uma visibilidade dentro do mercado, ele é muito pesado. Então, agora ainda tem um detalhe: muitos consumidores eles buscam as empresas com essa tecnologia, mas costumeiramente eles não compram dessas empresas usando a tecnologia. Ele quer que tenha, mas não compra. João, por que você me diz isso? Porque eu tenho vivido experiência com alguns segmentos meus, supermercado, loja de calçados, roupas, entendeu? Assim, o cliente público, não quero, eu preciso, é importante que você tenha. Depois que a empresa tem o e-commerce, tem um produto exposto na prateleira que custa caro para você manter um produto na prateleira da internet. Mas como o João custa caro? Porque você precisa daquele estoque disponível. Se você não vender, ele está lá ficando obsoleto, está lá ficando tendo prejuízo por uma armazenagem em um determinado espaço físico, entendeu? É importante ter, eu recomendo que as empresas tenham, mas não tenham investimento a princípio tão relevante, tão pesado, a não ser que você queira transformar num puto de um negócio, investir milhões de reais com marketing voltado para isso, com pessoas de nome, né? Voltado, grandes personalidades, para você ter a visibilidade, aí você começa a ter uma evolução, mas enquanto isso, Júnior, você tem que ter, no meu ponto de vista, mas talvez não seja o seu maior faturamento. Você vai ter para atender um pequeno seleto que está te comprando ali Eu dentro de uma acho que, eu plataforma. acho que o que atrai é o poder de escalabilidade, né, do negócio. Assim, a internet, ela tem
Enfim, eu acho que essa pergunta foi um pouco aleatória aqui no É, final, mas, é, mas assim, me veio à mente e eu queria só claro, esclarecer tecnologia é importante sobre isso. demais. Mas enfim, doutor, chegamos ao fim do Tá nosso ótimo. episódio. Passou super rápido, o bate-papo Passa foi, muito rápido. Demorou foi 30 muito bom. minutos. Mas assim, a gente tem uma proposta de o nosso podcast ser ali em torno de 50 a 60 minutinhos, né? Porque para não tomar muito tempo dos nossos Ótimo, ouvintes. Mas assim, eu sou muito grato por ter o senhor ter aceitado ótimo. participar aqui do nosso episódio, falar um pouco sobre essa parte contábil, que eu acredito que, principalmente nos pequenos e médios, ainda seja um tabu ali a ser quebrado, algumas informações, né, Sim, alguns processos. E espero que esse podcast, esse episódio tenha contribuído aí para você sanar algumas dúvidas ou até mesmo ter gerado um interesse em você pesquisar alguns assuntos aqui que foram abordados e poder desenvolver esse setor. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui. Se eu gostaria de deixar algum recado para os nossos ouvintes, suas redes sociais, onde encontrar aí a PIP, como que a gente pode ótimo, encontrar a PIP aí para fazer uma reunião, conhecer um pouco mais sobre os ótimo. serviços. Júnior, fica até um desafio, eu vou chamar nem de desafio não, uma proposta de você fazer um grande encontro com seus clientes, que aqueles que têm interesse de se organizar mais, aqueles que tiverem interesse de se tornar empresas mais sustentáveis, de continuidade, certo? De fazer um grande encontro a qual a gente possa participar para esclarecer dúvida, para explicar como é que funciona a gestão financeira deles, deles não, de um mercado como um todo, para que eles consigam abrir a mente para se tornar empresários mais organizados, né? Para que eles pensem em dar o primeiro passo para o crescimento e para a organização. Vai estar aberto aí para você marcar um momento desse, tá certo? E aí, pessoal, o que que vocês acham dessa ideia? Comentem aqui embaixo. A gente vai fazer uma caixinha de pergunta, Vitor. Vocês que mandam, hein? Vocês topando, a gente marca esse encontro. Pronto. E para falar conosco, você pode entrar no nosso Instagram, certo? PP Contabilidade, ou então diretamente no nosso site, ppcontabilidade.com, para conhecer um pouquinho a nossa história. E se quiser bater um papo em um determinado momento, a gente vai estar disponível para poder atender. A gente vai atender teu cliente com o maior Com prazer e certeza. vamos, então, com certeza, vamos torná-los também pessoas organizadas e com pensamento no futuro, Legal. tá Obrigado bom? aí pela oportunidade. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso episódio. Obrigado por acompanharem até aqui. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar e compartilhar com quem vocês acreditam que seja um conteúdo relevante. É isso aí. Até a próxima. Tchau. Até mais.